Olá, eu sou o John e este é o Bandeira Azul. Muitas vezes eu vi alguma postagem de carro da Fórmula 1 dos anos 80, 90 e me deparava com um carro que falavam que seria uma Ferrari. Com o passar do tempo, eu vi que era mais que uma Ferrari. Hoje eu vou falar sobre a Life Racing Giants, ou simplesmente a Life. A equipe em si, falando em resultados, eu poderia economizar e fazer apenas um short, já que essa magnífica equipe disputou a temporada de 1990, mas não conseguiu se classificar em nenhum GP. Desculpa spoiler. O que gira em torno dessa equipe é o que faz ficar ainda mais fascinante essa história. Fundado pelo italiano Ernesto Vita, em Modena, na Itália, nasce a ideia de fazer a Life. E sim, foi um trocadilho com o nome do criador, só que em inglês. Baseada na cidade de Formini, a Life surgiu com a ideia de vender um motor que seria revolucionário, o W12, 3.5 litros. Eu não consigo me aprofundar tecnicamente sobre essa jabiraca, mas vou tentar ser o mais didático possível e para os apaixonados por engenharia, já peço de antemão minhas sinceras desculpas. Criada pelo engenheiro italiano e passagem pela Ferrari, Franco Rocchi, consistia em um bloco único onde um único virabrequim moviam 3 conjuntos de 4 válvulas simultaneamente. Em questão de espaço, ocupava o mesmo espaço de um V8, só que ele era mais largo. Seria mais potente do que um V8, mas seria mais alto em tese, o que poderia ser mais potente, como eu falei antes, em tese. Por acaso, o motor testado no AGS JH22, que eu citei na história sobre a equipe francesa, não tem nada a ver com o motor da Life. Inclusive, a sua arquitetura é ligeiramente diferente. O conceito de Rocchi seria mais próximo do motor de aeronaves Napier-Lion, que foi produzido entre 18 e 30, conhecido como Broad Arrow, ou seta larga, para os monoglotas como eu. Ele tinha a configuração parecida com o motor projetado pelo italiano e fornecia potência entre 450 a 900 HP. Tentou-se trazer esse conceito para o automobilismo, apesar de muita coisa do automobilismo se conversar com a aeronáutica, o W12 não caiu bem, como será contado daqui para frente. Vita tirou o engenheiro Rocchi da aposentadoria e pediu para revisar o projeto do W12. Na metade de 1989, Vita consegue o seu tão sonhado motor. Com o fim dos motores turbo na Fórmula 1, essa seria uma oportunidade para mostrar que esse motor poderia ser uma alternativa viável aos demais motores usados pela categoria, os V8, V12 e V10, todos eles aspirados. Outros fabricantes tentaram fazer coisas como o Flat 12 da Motori Moderne, em parceria com a Subaru, um grande peso de papel, entre outras peripécias de engenharia. Cada história no seu tempo. Quando obteve seu motor, passou de equipe em equipe tentando vender ele. No entanto, não conseguiu. E daí veio a brilhante ideia de criar a sua própria equipe para 1990. Como não tinha nem tempo e nem dinheiro para construir um chassi para 1990, do zero, Vita comprou um chassi de uma equipe que não viu a luz do dia, a Force Racing, que foi desenhada pelo brasileiro Ricardo de Villa para o então líder do projeto, Lamberto Leone. Daí nasceu o Life L190, um chassi de segunda mão com motor W12 que praticamente foi testado apenas em bancada. Sua estrutura não passava de 9 pessoas na fábrica. Nominalmente, o W12 produzia algo em torno de 470 cavalos de potência. No entanto, a concorrência ela vinha com motores de potência entre 600 a 700 cavalos. E no fim, o L190 não passava de um Fórmula 3000 inscrito na Fórmula 1. Depois de procurar vários pilotos para a missão de tirar o L190 do lugar, Jeff Brabham aceitou essa tarefa que podemos dizer que foi bem difícil. O italiano Franco Scappini seria o piloto de testes dessa peça única da engenharia. Como esperado, Brabham dura 2 tentativas de classificação, uma em Phoenix e a outra no Brasil, onde, além de um carro deficitário, viu que a equipe vai na mesma direção e abandona o barco. No Brasil, Brabham não andou mais que 400 metros, muito por causa dos mecânicos que fizeram greve por falta de pagamentos e não colocaram óleo no motor, causando assim a sua quebra. O australiano Bernd Schneider, com passagem recente pela Arrows, até foi convidado para guiar o Life, mas ele teria dito, definitivamente não quero pilotar para eles. Scappini até tentou ser promovido, no entanto a FIA não deu a superlicença para ele,
Logo apareceria o italiano Bruno Giacomelli. Giacomelli não pilotava a Fórmula 1 em sessões oficiais desde 1983, mas vinha atuando como piloto de testes pela Leyton House e tinha contato com a fabricante de motores Judd por causa disso. O máximo que esse carro conseguiu andar foram 22 voltas em Silverstone, no GP da Grã-Bretanha, pelo menos em sessão de pré-classificação. Nesse GP, por acaso, e como exemplo, ele ficou 15 segundos mais lento do que o mais rápido da pré-classificação, que foi o francês Eric Bernard, da Lola. O francês fez o tempo de 1:10.254 nessa sessão e Giacomelli fez incríveis 1:25.947. Ou seja, mais de 15 segundos mais lento do que ele. O pole position foi Nigel Mansell com a Ferrari, fazendo o tempo de 1:07.428. Para Portugal, a equipe desistiu do W12 e recorreu aos V8 da Judd. No entanto, a equipe pequena e sem dinheiro significa também muitas atrapalhadas. Na primeira saída de Giacomelli, a tampa do motor sai voando e, no fim, saiu sem tempo registrado. Para o que seria o seu último GP ou tentativa de participação em nenhum, no circuito de Jerez, na Espanha, o motor Judd não aguentou um carro tão bom que abriu o bico e deixou Giacomelli a pé. Outra coisa, a Life não levou entre suas ferramentas um macaco, ou aquele skatezinho que você coloca embaixo do carro, tendo que se virar no braço para levar o L190 para os boxes. Para o Japão e a Austrália, a equipe incipiente, que nem chegava perto de se classificar, abre mão de sua participação e assim ela acaba sem ter feito uma largada sequer na Fórmula 1. Com o passar dos anos, o carro foi sendo esquecido na história até que o dono Lorenzo Prandina procurou o então mecânico-chefe da equipe, o Oliver Piazzi, e reformou o L190. E ainda instalou o motor W12, restaurando o carro ao que era o início da temporada e retirando o motor V8 Judd. Em 2009, ele fez 2 voltas no Festival de Goodwood, uma guiada por Arthur Mesário e a outra pelo dono do carro, o Prandina. Hoje, o L190 aparece ocasionalmente em exposições e não há registro ainda se pertence a Prandina ainda ou foi repassado a outro colecionador, já que é hábito entre eles, ainda mais em carros de equipes pequenas ou que podemos falar com pouca relevância para a história da categoria, eles vendem entre si. Até mesmo tem uma tabela de valores lá, mas enfim, isso aí é totalmente nada oficial. Mas o importante é que, de certa forma, a memória desse carro foi preservada. Ernesto Vita, após essa loucura de entrar na Fórmula 1, seguiu sua vida e seus negócios, dessa vez um pouco longe da categoria, mas não longe das pistas. É isso. Se você gostou dessa história, compartilhe com quem gosta desse tipo de loucura e não esqueça de deixar o like. É isso. Até a próxima. Tchau.